A sessão que definiu as penas terminou ontem à noite na primeira turma do Supremo e também estabeleceu outras sanções aos réus. O Heraldo Pereira já está por aqui com todos os detalhes para a gente. Heraldo, bom dia. É a chamada dosimetria, isso é chamado no mundo do direito. Bom dia, Ana Luísa, Gioconda, bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Depois de proferidos os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes passou a estabelecer as penas dos 8 réus. O ministro Flávio Dino, assim como os demais, seguiram o voto do relator, que é o ministro Alexandre. Já o ministro Luiz Fux só proferiu o voto na pena do ex-ajudante de ordens da presidência da República, tenente-coronel Mauro Cid, a quem condenou. Os demais haviam sido por ele inocentados. São os réus que vão cumprir penas em regime fechado, acompanhadas de outras sanções, como inelegibilidade e perda de cargos. O repórter Márcio Falcão tem mais informações. A definição da pena leva em conta critérios como o grau de participação de cada condenado e a gravidade do crime, além de outros fatores que podem aumentar ou diminuir o tempo, como idade, uso de violência e antecedentes criminais. Isso a partir da chamada pena base, fixada para cada crime na lei. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a maior punição, porque foi considerado o líder da organização. A posição de destaque agrava o tamanho da pena. Pelo crime de organização criminosa, Bolsonaro foi condenado a 7 anos e 7 meses de prisão. Por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses. Golpe de Estado, 8 anos e 2 meses. Dano qualificado, 2 anos e 6 meses. E deterioração de patrimônio tombado, 2 anos e 6 meses. Com isso, a pena total de Bolsonaro foi de 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com o objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e às urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Relator, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as penas do núcleo crucial da trama golpista foram divididas em 3 grupos, a partir do grau de culpa dos réus. O general Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022, recebeu a 2ª maior pena, 26 anos. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, 24 anos. Mesma pena do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Em outro grupo estão o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, com pena de 21 anos. O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, recebeu pena de 19 anos. E o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. Já o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, conseguiu manter a pena do acordo de colaboração premiada. 2 anos de prisão em regime aberto. O ministro Luiz Fux decidiu não participar da dosimetria da pena dos réus que absolveu. Como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. Além das penas, os ministros também fixaram outras sanções aos réus. Pela 2ª vez, Jair Bolsonaro vai ficar inelegível.
O ex-presidente, que tem 70 anos, não poderá disputar eleições até 2060. Esse prazo passa a contar quando Bolsonaro não tiver mais chances de recorrer da decisão e considera os 27 anos a que foi condenado, mais 8 anos após o cumprimento da pena. Bolsonaro já estava inelegível até 2030 pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, porque foi condenado por abuso de poder político. A primeira turma também determinou a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem e a perda do cargo de delegado da Polícia Federal. Isso também após o encerramento dos recursos. Outra determinação é para que o Superior Tribunal Militar analise a retirada da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, do almirante Almir Garnier, além dos 3 generais condenados. Com isso, eles podem perder direitos, como prisão especial. Após ser publicada a decisão, os advogados terão 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração. Em tese, esses recursos não mudam o resultado do julgamento, mas em situações específicas podem até diminuir o tamanho da pena, além de adiar o início do cumprimento. Os advogados dos réus já cogitam entrar com outro tipo de recurso, os chamados embargos infringentes, que podem mudar a sentença e levar a decisão ao plenário do STF. No entendimento do próprio Supremo, esse tipo de recurso só é viável quando os réus conseguem 2 votos pela absolvição. No caso da trama golpista, só o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de 6 dos 8 réus. Mas as defesas dizem que vão insistir nessa estratégia. O prazo é de 15 dias após a decisão publicada. Parte do julgamento da primeira turma foi acompanhada pelo decano Gilmar Mendes e pelo presidente do Supremo, Roberto Barroso. O gesto não é usual. A presença dos ministros foi vista como um apoio institucional. Isso diante de um julgamento histórico. No fim da sessão, Barroso disse que a decisão é um divisor de águas para o país. E quero aqui repetir uma vez mais. Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal. E por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Em nota, a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que recebe a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Porém, manifestou profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Que os advogados vão continuar a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília. A defesa afirmou ainda que continua entendendo que o ex-presidente deveria ter sido julgado pela primeira instância ou pelo pleno do STF. E que, com todo respeito, considera que a falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva. A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais. E, após analisar os termos do acórdão, que é o julgado, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional. A defesa de Anderson Torres disse que, mesmo após ampla instrução e provas que indicavam sua inocência, Anderson Torres recebe com serenidade a decisão da turma do STF e aguarda publicação para possíveis recursos. A assessoria do deputado Alexandre Ramagem disse que não irá se manifestar nesse momento. Tentamos entrar em contato com as defesas de outros réus, mas não obtivemos resposta. Ana Luísa.